Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Bem-vindo ao seu canal de estratégia, geopolítica e informações relevantes que acontecem na geopolítica mundial. Bom, tá tendo notícias, recentes nessas semanas que o Maduro da Venezuela está acumulando tropas na fronteira. Ele construiu uma ponte que está levando civis para Guiana, né? Os Estados Unidos enviou um porta-aviões que passou pelo Brasil e fez caças sobrevoarem a Guiana, em sinal de apoio à Guiana. E o caça estava indo para o Japão, o porta-aviões parou no Brasil e foi para o Japão, em comemoração também aos 200 anos de relações Brasil-Estados Unidos. E eu vou dar a minha análise, né? Bom, nesse canal aqui, por exemplo, teve muitos analistas na época que descobriram por satélite que tinham quase 200 mil tropas da Rússia na fronteira com a Ucrânia. Já tinha guerra, a Ucrânia já estava em conflito no leste da Ucrânia desde 2014, mas daí em 2022 a inteligência dos Estados Unidos via satélite viu um ajuntamento de tropas muito grande ao lado da Ucrânia. Muitos analistas que eu respeito falavam assim, não vai ter guerra não, imagina que o Putin vai atacar um país da Europa. Eu pensei, quem vê, procura no meu canal, eu falei assim, quem que faz um exercício militar com uma tropa de 200 mil homens? Né? Inclusive na época falou que tinham ambulâncias, bolsas de sangue. Pô, eu falei, é um exercício muito realista, né? Então assim, geralmente exercícios militares, para quem não é da área militar, eles são combinados anteriormente, são avisados, né? O Maduro já tem uma questão histórica em relação ao território de Essequibo. Ele fez um referendo, ele fez mapas com o território de Essequibo pertencendo à Venezuela, e ele fez uma ponte, ele construiu uma ponte que está levando os civis e um think-tank dos Estados Unidos que tem imagens de satélites, detectou uma presença de tropas da Venezuela muito grande próximo da fronteira da Guiana. De novo, muitos analistas brasileiros estão falando, não, Maduro não vai atacar a Guiana, ele não faria isso, não faria uma guerra na região, nossa subcontinente americano é pacífico, enfim. Eu não duvido das pessoas. O ser humano, ele é um ser mais imprevisível que existe, né? Tem uma historinha que fala de um senhorzinho que há 20 anos ia todo dia tomar uma pinguinha no bar. Aí você pergunta, você pode dizer que no próximo dia, com 100% de certeza, aquele senhorzinho vai lá e tomar a pinguinha dele? Não dá para saber. Vai que naquele dia ele vê um papel dos alcoólatras anônimos ou vê uma notícia falando dos efeitos nocivos do álcool que dá câncer, aumenta em 30% as chances de dar câncer. Vai que o tiozinho naquele dia, num dia anterior, vê um papel desse ou vê uma notícia dessa e decide, amanhã eu não vou beber. Mesmo a pessoa tendo um comportamento por 20 anos, você não é capaz de prever com 100% de certeza se no outro dia a pessoa, sendo sã, tendo sanidade mental ou não, vai agir de determinada maneira. Então o ser humano, ele é muito imprevisível. Tem gente que acha que o Maduro não seria louco o suficiente, que ele estaria só fazendo unir no país para as eleições, né? Só que em geopolítica a gente não tem que pensar só nos discursos. A gente tem que ver a questão prática. A questão prática é que o quê? A Venezuela está com um exército, forças armadas muito fortes, recebeu vários equipamentos da Rússia e China. A Venezuela foi na China e na Rússia, fez acordos de defesa importantes. Mercenários russos da tropa de elite russa defendem o Maduro. Já tentaram matar ele mais de 20 vezes e não conseguiram. Forças especiais, acho que dos Estados Unidos, sei lá do que, estão tentando matar o Maduro há muito tempo, só que a Rússia está dando apoio. Eles têm seguranças. Os russos são os melhores, junto com os americanos, a tropa de elite dos russos são os caras mais foda em guerra do mundo. Então o Maduro está sendo protegido pela Rússia, pelo Putin, entendeu?
Então, assim, uma guerra aqui na Venezuela com a Guiana não é uma guerra fácil para o Brasil. O Brasil, caso estoure a guerra Venezuela-Guiana, vai ficar numa situação muito complicada, porque o presidente Lula é ideologicamente próximo a Maduro, que é próximo dos BRICS da Rússia e China, igual o Brasil também é. Então, se o Brasil tomar um lado da Venezuela, a gente vai tirar a nossa neutralidade histórica do Brasil. Quem fez isso? A Suécia. A Suécia era um país que faz fronteira com a Rússia, ela nunca tinha entrado na OTAN e ela não era uma ameaça nem para a Europa e nem para a Rússia. A OTAN, a Suécia decidiu entrar na OTAN. Aí a Rússia deu declarações fortes contra a Suécia. Ó, vocês têm uma fronteira muito grande com a Rússia, não são mais neutros. Então eu faço a pergunta: o Brasil historicamente é neutro. O Brasil tem capacidade de assumir um lado pró-BRICS ou pró-OTAN? Nós somos vizinhos dos americanos. Os Estados Unidos estão em decadência, todo mundo torce contra os Estados Unidos, contra a Europa, mas eles têm muitas armas, eles ainda têm uma influência muito grande no mundo. Apesar da cessão da China ser extraordinária da Rússia, é coisa grande. E o Putin avisou: se vocês criarem uma guerra aqui, na minha vizinhança, nós, por vingança, vamos fazer uma guerra na América. A América, para quem não sabe, é do norte ao sul. O continente América é um só. Ele é dividido em norte, centro e sul para fins geográficos. Mas a América, eles chamam de Estados Unidos, mas a América, nós somos americanos aqui também, no Brasil. Então o Putin falou: vamos fazer uma guerra na América. E o principal aliado do Putin é o Maduro. Ele tem muitas armas avançadas da Rússia e China. Então isso aqui, se acontecer uma guerra entre Venezuela e Guiana, não vai ser uma coisa regional. O Irã, Rússia e China vão apoiar o Maduro. Esse conflito, caso ele ocorra, pode ter um impacto muito grande na região amazônica, se alastrar por toda a Amazônia. O Brasil não levou a sério, falou: vamos dobrar o contingente militar de 75 homens para 150 homens. Pelo amor de Deus, né? Um cara, por mais que seja próximo do Lula, né, os presidentes têm uma amizade ali, uma fida ideológica. O cara fala que vai invadir, enche de tropa, e o reforço da tropa é dobrar de 75 para 150 soldados. É uma piada, né? Com todo respeito aos nossos Forças Armadas, que eu sei que recebem ordens do presidente. Eles também não têm que seguir as ordens do Poder Executivo, do Presidente da República. Mas o BRICS, para quem não sabe, não é mais aquele BRICS antigo. Agora chama BRIC 10. Tem 10 países no BRICS. O BRICS, ele responde por mais da metade da população, quase metade da população mundial, metade do PIB mundial, o BRICS ele já é uma força real. Ele era uma coisa econômica para investidores, começou com o Goldman Sachs, lá o economista que falou, que sugeriu que os emergentes seriam... Não, já virou um bloco com conotações anti-OTAN, anti-Ocidente. Os BRICS, eles já estão virando algo que não é mais só econômico, é político e provavelmente uma aliança militar também anti-OTAN. Então os BRICS, no artigo Chester News, no meu blog, Chester News Estratégico, eu falo isso há muitos anos, que a aliança dos BRICS poderia avançar para algo além da economia, da política, né, os encontros políticos que os BRICS sempre tiveram, aquelas reuniões, e agora com a adesão de mais países do sul global, a coisa pode, né? Então assim, é muito complicado para o Brasil assumir um lado, porque se o Brasil, com o Lula, que é aliado do Rússia, China, Irã, BRICS, toma o lado da Venezuela, nós vamos oficialmente se tornar inimigos dos Estados Unidos, que são nossos vizinhos, muito próximos. Nós somos americanos, a gente está na América do Sul e eles do Norte, mas geograficamente, para quem não sabe, é muito próximo. Eles têm muitas armas que atingem o Brasil, não precisa nem mandar porta-aviões, eles podem destruir o Brasil de onde eles estão mesmo. Então, assim,
Se o Brasil escolher um lado, ele tem que escolher um lado de forma, vamos dizer assim, segura. Se o presidente Lula decidir que o Brasil vai deixar de ser neutro, não, nós vamos ser aliados dos BRICS. Então, coloca logo base russa e chinesa e se prepara, porque vai vir chumbo grosso. Se o Brasil falar que vai ser aliado dos Estados Unidos, da OTAN, coloca a base americana o mais rápido possível. O Milei, da Argentina, está fazendo isso. Ele já propôs para os americanos colocarem uma base americana na Argentina. Os mais nacionalistas vão falar assim: mas uma base estrangeira no país. Pessoal, soberania hoje em dia é reforçada com alianças. Tem base americana na Alemanha, base americana na Coreia do Sul, nas Filipinas. Tem país que implora para ter uma base americana no país, para aumentar a proteção. Então, assim, hoje em dia, o Japão tem base militar americana, o mundo inteiro tem base militar americana. Significa você assumir um lado. Ou põe logo bases russas e chinesas com arma nuclear. O Putin, inclusive, falou que ele pode fornecer armamento nuclear para aliados. Então, se o Brasil quer escolher um lado, ele tem que... É tipo assim, o Brasil sempre foi neutro, sempre fez aquele samba de que é amigo de todo mundo, faz comércio com todo mundo, é amigo de todo mundo. Mas a guerra da Venezuela, igual eu falei no meu artigo, é igual o Top Gun. A pista tá ficando curta para essa coisa do Brasil querer ser amigo de todo mundo. Uma hora, talvez a gente acabe a nossa pista do Top Gun. Por quê? Uma hora o Brasil pode não ser obrigado a deixar de ser neutro. E nesse momento o Brasil vai ter que ou se fortalecer com bases americanas, da OTAN, ou com bases russas e chinesas. Você vai falar, mas você é contra a soberania do Brasil? Não, meu amigo. A soberania hoje em dia, se tiver guerras, ou se já está tendo guerras, como eu levanto no vídeo anterior, elas vão ser em alianças gigantescas de países. O Brasil, atualmente, com a nossa política externa, com todo o respeito aos diplomatas que se consideram os melhores do mundo, os gênios, o Brasil está isolado. Ele não é nem da OTAN e nem dos BRICS direito. A gente está numa questão horrorosa. E isso é o pior cenário possível. Por quê? A Ucrânia, por exemplo, fez isso. Ela queria entrar na União Europeia, queria entrar na OTAN, não conseguiu nem ser da OTAN nem da União Europeia e desagradou a Rússia e está em guerra, ficou no meio do fogo cruzado. Então o Brasil, prestem atenção, governantes, pessoal do Exército, das Forças Armadas, presidência do país. O Brasil pode virar a próxima Ucrânia se a gente ficar entrecruzado aí no meio do fogo cruzado. Se o Maduro resolver realmente invadir a Guiana, a comunidade inglesa já falou, a Inglaterra, o Reino Unido, a Austrália, Estados Unidos vão defender a Guiana. O Brasil, mesmo querendo ser neutro, ele pode ser arrastado para ser, que lado você tá. E a gente vai ter que decidir no meio da bafafá se é aliança. Não, vamos reforçar, a gente vai para o lado dos BRICS. Só de falar isso, pode se preparar que vai vir chumbo grosso para cima do Brasil. E não é na região amazônica não, meu amigo, viu? Eu acho, na minha opinião, que o que é mais perigoso para o Brasil é o quê? Eu já disse isso, né? Eu já escrevi num artigo que as 3 capitais do Brasil, né? Tem a capital oficial, que é Brasília, tem a capital, vamos dizer assim, industrial, econômica, que é São Paulo, o estado de São Paulo, e a capital simbólica, que é o Rio de Janeiro, né? Essas 3 capitais, elas, em caso de guerra, são as que devem ser mais fortalecidas. Por quê? Não que o resto do país, lógico, as fronteiras e tal, mas se um país quiser acabar com o Brasil, ele tem que dominar Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, porque aí acaba com a moral do país todo. Porque o Rio de Janeiro é a capital simbólica, São Paulo é uma megalópole gigante, quase um estado inteiro é uma capital gigantesca, Campinas, São Paulo, Baixada Santista, o interior é lotado de cidade industrializada também, e Brasília, que é o centro de comando lá onde está tudo. Então,
Quem acha que a guerra da Venezuela não pode afetar o Brasil, também está enganado, na minha opinião. A gente não está livre de entrar num conflito de proporções que não vai envolver só a Venezuela. Se a Venezuela invadir a Guiana, o Brasil vai ser obrigado, talvez, a escolher ou entrar na OTAN de vez, por bases militares americanas aqui. Eu não estou falando a minha opinião, gente, não é o que eu gostaria. Eu sou nacionalista e sou patriota, mas às vezes o mundo ele não é tão simples como a gente gostaria. Às vezes a gente é obrigado a ter bases militares americanas aqui ou bases russas e chinesas aqui. A gente vai ter que escolher ou BRICS ou OTAN uma hora. Eu já faço esse artigo há mais de 10 anos, eu escrevo sobre isso. Que uma hora o Brasil pode cair numa encruzilhada e o pior, se não escolher um lado, a gente pode acabar no mesmo cenário horrível da Ucrânia. Não conseguiu nem entrar na União Europeia e OTAN e nem agradar os russos. Virou campo de batalha. A gente já tem a Amazônia, que vale 20 trilhões de dólares em biodiversidade, em reserva de água, em minérios, né? Então ali tem muitas potências que talvez tenham interesse em desestabilizar a região amazônica. E o Maduro ali, não desrespeito o Maduro, ele é um presidente, né? Não interessa se ele é ditador ou não, acho que a gente tem que respeitar todo mundo que está no poder. Mas ele pode ser uma espécie, entre aspas, de Zelensky da América do Sul. Ao inverso. Por quê? O Zelensky foi usado pela OTAN para provocar uma guerra contra a Rússia. E o Maduro pode ser um Zelensky da América do Sul, do Putin e do Xi Jinping para causar uma instabilidade aqui nas Américas. Então tome cuidado, gente. A gente não está... Questão que não é só o Maduro, não. Ele tem laços muito fortes com o Irã, com a China e com a Rússia. Ele tem acordos de defesa. Então, se tiver essa guerra com a Venezuela, o Brasil talvez tenha que, infelizmente, escolher um lado, fazer isso rápido, entendeu? Eu admiro muito nossa diplomacia, mas tem hora que o pessoal aqui é muito lento para sacar as coisas. Vocês têm que entender que guerra, geopolítica e história tem hora que anda devagar, mas tem hora que é igual um filme de ação da Marvel. As coisas acontecem muito rápido. Tem que tomar decisões sem saber mesmo, não tem jeito. Nossos diplomatas eles são muito de conversar, de pá, de história. Foi assim, toma um cafezinho, a história do século passado, mas não. As coisas estão acontecendo muito rápido. Hoje com a internet, igual agora, caiu o helicóptero lá do presidente do Irã, 3 horas depois já os Estados Unidos falam uma coisa, outro país fala outra, entendeu? A diplomacia agora ela é praticamente instantânea. Não tem que demorar. Às vezes acontece uma coisa internacional, você demora 2 horas para soltar um comunicado oficial, já causou um caos, já era, já passou, entendeu? Então eu faço um apelo à nossa diplomacia, prestem atenção que a coisa está rápida. Está acelerada as coisas. Não adianta. A hora que pensar que o Brasil vai reforçar a fronteira, mano, já pode ter estourado a guerra, já era. A gente já tem tropa já brigando dos Estados Unidos com a Venezuela dentro da Amazônia, a gente já era, entendeu? Então assim, o que eu peço aos governantes, aos diplomatas do Itamaraty, pensem com mais rapidez, porque o mundo está muito mais complexo e muito mais rápido. Não estou criticando o presidente Lula, mas ele está com a cabeça de 20 anos atrás. Ele quer pensar, ele quer um dia para pensar, 2 dias para responder. Com todo respeito, presidente Lula, não é mais assim. A coisa hoje está rolando rápido. É igual você estar num trânsito maluco, correndo ali, um ultrapassando o outro, entendeu? Não é mais, me dê um dia para responder. Um dia já acabou o mundo, entendeu? Então é isso. Tomara que não aconteça essa guerra na Venezuela com a Guiana, mas ela pode ter implicações muito ruins para o Brasil. A gente pode ter que escolher ou fazer aliança militar de vez com Irã, Rússia e China, ter bases iranianas, russas e chinesas para defender o nosso país, ou bases da OTAN, dos Estados Unidos, da União Europeia para defender.
gente pode ter que escolher um lado. Não é o meu desejo que aconteça isso. Não estou falando que isso é perda de soberania. Às vezes, para você reforçar a soberania do país, você precisa de um reforço de uma nação mais forte. Isso não pode ferir o orgulho de alguns mais nacionalistas, mas não é sinônimo de pedir ajuda e apoio militar de outras nações, não é um sinônimo de vergonha, de fracasso. As guerras hoje em dia são feitas em alianças gigantes de países. Se tiver uma guerra mundial, se ela já foi, já é a quarta ou quinta guerra mundial, porque tem analistas que dizem que a Guerra Fria foi uma terceira guerra mundial, não guerra mundial no sentido de envolveu todos os continentes, foi uma grande guerra, Guerra Fria. De 2011 a 2022 houve outra grande guerra, não guerra mundial, mas grande guerra também. A gente está aí a próxima quinta grande guerra, entendeu? Envolvendo diversos países. Então, assim, a gente não adianta ficar isolado. A Ucrânia ficou isolada e olha que merda que deu, entendeu? Então, assim, se o Brasil for escolher um lado, tem que fazer isso rápido, de forma secreta, porque se o Brasil anunciar, estamos do lado dos BRICS, já chove bomba dos Estados Unidos aqui. Se o Brasil falar, vamos pôr base militar americana, já chove coisa da Rússia e China aqui também. Então, pode ser muito rápido, infelizmente. A gente fala, mas, pô, o cara é louco falando de guerra no Brasil. Onde esse cara ataca a cabeça? Não é. Eu falei no meu grupo de política internacional, às vezes, no livro que chama Cisne Negro, quando uma coisa não acontece há muito tempo, as pessoas acham que é mais improvável acontecer, mas a matemática e a probabilidade diz o contrário. Então, justamente por fazer quase 150 anos que não tem uma grande guerra na América do Sul, nós estamos no momento mais perigoso de ter. Por quê? Porque faz muito tempo que não tem. Então, eventos raros é assim, é igual ao tsunami. No Brasil teve uma tsunami há 500 anos atrás. Então, agora, 500 anos depois, é o mais arriscado ter, porque são eventos cíclicos. A matemática, a probabilidade, ela pesa a conta. Então, aqui nunca teve guerra, por isso que está perigoso de ter, justamente por fazer muito tempo que não tem. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News, que Deus abençoe nossos governantes, nossas forças armadas, para tomar as melhores decisões, porque no final quem sofre é a população, são os civis, né, em caso de guerra, os soldados, as pessoas mais pobres viram soldados, os civis sofrem. Então vamos torcer para que não haja, lógico, essa guerra da Venezuela com a Guiana, mas infelizmente, se o Maduro está juntando tropa, está colocando civis, criou uma ponte com a Guiana, está com planos de criar instalações no Esequibo, lá no território que ele reivindica como dele. Estou julgando se ele está certo ou está errado, estou falando o que está acontecendo. Os satélites estão vendo que tem muita tropa da Venezuela lá e ele está mandando civis para construir escolas, hospitais. Ele quer povoar o território ali. Então a gente pode estar muito próximo realmente de uma pré-guerra Venezuela-Guiana, que tem implicações muito sérias que eu tentei explicar aqui. Respeito sua opinião. Se você acha que o Brasil tem que ficar neutro, eu também acho. Por mim, o Brasil não se envolve. Enche de tropa lá na fronteira e fica olhando. Mas eu acho muito difícil. Porque numa guerra, o que acontece? É muito perigoso. Países perto de países que estão em fronteira. Pode um avião americano invadir o espaço aéreo brasileiro, um avião russo. No meio de uma guerra pega para capar, a guerra ela pode se expandir intencionalmente ou não. Então a gente tem que reforçar muito a fronteira ali norte, porque a coisa pode desandar mesmo. Se tiver conflitos ali, OTAN apoiando a Guiana e BRICS apoiando a Venezuela, pode ser o início ali de uma instabilidade que pode afetar, infelizmente, a gente aqui do Brasil, que está acostumado a só ficar no sambinha, na musiquinha, na novelinha, no sossegadinho, na praia, mas a coisa pode ficar feia para nós. Desculpa, hein, Maduro, eu não quis te ofender não, mas você pode ser um Zelensky invertido do Putin aí. A OTAN usou o Zelensky para causar uma guerra contra a Rússia, e o Putin pode estar usando o Maduro, que é o Zelensky da Rússia aqui na América do Sul. Tomara que eu esteja errado, não aconteça nada, mas os indícios é que está numa pré-guerra aí da invasão da Venezuela com a Guiana. E é isso.
Tudo de bom a todos, ótima semana a todos. Se inscrevam no canal, dê um curtir para ajudar. Meu canal é pequeno, mas tem bastante gente influente que vê. É um canal meio secreto, porque as pessoas não dizem que são Chesternildos, mas eu conheço muitas pessoas influentes. Tem quase 1000 pessoas, mas tem jornalistas, tem diplomatas, tem pessoas de alto nível que seguem meu canal. E eu gostaria de agradecê-los a todos aí que me assistem. É um canal pequeno, mas eu sei que tem uma audiência bem qualificada, aí, com jornalistas de ponta, políticos da elite, várias pessoas aí da elite nacional. E é isso. Um abraço a todos, uma ótima semana a todos.